nome da pregação de hoje é Pense corretamente e vença a ansiedade. Eu já vou ler com vocês aí Filipenses capítulo 4, mais especificamente 4:8. Mas eu quero começar já dando uma introdução. A ansiedade, ela tem a sua raiz em um modo de pensar incorreto. A ansiedade é um inimigo que atua num campo de batalha específico. E esse campo, esse terreno, é a nossa mente. O ansioso é alguém que não pensa corretamente, ele diz: e se eu não conseguir? E se o fulano me abandonar? O ansioso é como se ele fizesse os cálculos possíveis. Quais são as probabilidades em relação ao seu amanhã? E ele só enxerga o pior. Ele só consegue calcular e o que resta para ele é sempre a catástrofe. Para ele não há escapatória. É assim que o ansioso pensa. O ansioso, ele olha para o fim do túnel. O ansioso está sempre olhando para o fim do túnel. E ele não vê luz no fim do túnel. Ele vê apenas trevas. Mas o cristão, ele não deve pensar dessa maneira catastrófica. Porque a Escritura declara que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Com isso, não querendo dizer que vai dar tudo certo, mas até quando der errado, isso vai se reverter de alguma maneira miraculosa para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que a chave do pensamento correto para nós cristãos é Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entretanto, é importante dizer que o pensamento correto está vedado ao ímpio. O ímpio não pode, não é possível que ele pense de maneira correta. Porque pensar de maneira correta é pensar com esperança, é ver bem até no mal. Mas a Bíblia diz que isso está vedado aos ímpios. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não há paz. Por quê? Porque não há esperança. Paulo diz em Efésios 2, antes vocês estavam sem Cristo. Vocês não tinham esperança e nem Deus no mundo. A esperança procede de Deus. E os ímpios não têm genuína fé em Deus. E é por isso que eles não podem ter genuína calmaria, tranquilidade e paz. A paz é o próprio Deus. A paz é um dom de Deus. E é presente apenas para aqueles que creem em Deus. Eu vou argumentar com vocês hoje que o nosso modo de pensar deve ser um modo de fé, de esperança. Eu e você devemos ter a seguinte convicção, e essa é a base do pensamento correto. Deus nos ama de uma maneira perfeita, não é possível que Ele nos ame mais. Deus é todo-poderoso, não é possível que Ele seja mais poderoso. E este Deus, que é todo-poderoso e que nos ama de maneira perfeita, diz que está perto de nós, como Paulo fala aqui em Filipenses. É assim que nós devemos pensar. É assim que nós devemos enxergar toda a realidade que se apresenta diante de nós, mesmo quando essa realidade é carrancuda, mesmo quando essa realidade ela se apresenta de maneira cruel, cheia de trevas, obscura. Eu e você, com um pensamento correto de que Deus nos ama, de que Deus está no controle de nossas vidas, assim nós venceremos a ansiedade. Vamos lá. Paulo falou que nós não devemos andar ansiosos, no verso 6 e 7, e aí ele diz, verso 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Parece que o que Paulo está fazendo aqui é o seguinte, gente, por fim, que vocês pensem de maneira correta. E a mim me parece que não é por acaso que Paulo fala sobre essa mentalidade correta, logo após falar sobre ansiedade. Sobre ansiedade. E aí, eu quero ler um texto com vocês que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. É lá em 2 Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. A figura, então, que Paulo está usando aqui agora é de um soldado. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofismas é só uma palavra para mentira.
e toda altivez, arrogância que se levanta contra o pensamento, o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Qual é o contexto aqui? Os coríntios estavam tendo ideias erradas, e essas ideias erradas os levavam a desobedecer Cristo. Paulo então diz o seguinte: ok, eu vejo que vocês têm agido com muita arrogância. Você nota que o final aqui, ó, eu estou pronto a punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então esse é o contexto dessa frase aqui, desse texto que eu acabei de ler para vocês. É Paulo repreendendo os coríntios. Vocês estão com ideias erradas, e por conta dessas ideias erradas, vocês que estão agindo com muita arrogância, eles estavam agindo com muita arrogância, seus mitidinhos, eu estou chegando aí como um bom soldado, e eu vou destruir essa fortaleza, eu vou entrar aí, e vou subjugar esses seus pensamentos errados, e vou levá-los até Cristo Jesus. A ideia é essa mesmo, de um soldado, que entra em uma fortaleza, destrói seus inimigos, e leva cativo aqueles que foram derrotados. Esse é o contexto. E aquilo que vale para os coríntios, também vale para nós. Que muitas e muitas vezes, os nossos pensamentos são errados, e porque os nossos pensamentos são errados, nós desobedecemos a Cristo, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Como temos ideias erradas, desobedecemos a Cristo. Como nós não pensamos de maneira bíblica acerca de quem Deus é, acerca de quem nós somos, como nós não pensamos de maneira bíblica acerca das promessas de Deus em relação a nós, nós ficamos ansiosos. Nós não pensamos corretamente. E por isso ficamos ansiosos e pecamos contra o nosso Deus. Esse é o contexto de Paulo e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Quando vivemos ansiosos, isso tem a ver com pensamentos incorretos sobre Deus e sobre o seu cuidado em relação a nós. Ideias incorretas sobre Deus nos levam a desobedecê-lo. E como que nós subjugamos essas ideias erradas, como Paulo está dizendo aqui? Eu vou levar cativo toda desobediência, todo pensamento eu vou levar cativo à obediência de Cristo. Quais armas nós devemos utilizar para derrotar esses pensamentos incorretos? Não são carnais, diz Paulo. As armas da nossa milícia não são carnais. Não é remédio. O seu problema é espiritual. Ansiedade é espiritual. É algo imaterial. Não está na serotonina. Não está na amígdala cerebral, não está localizada em uma parte do seu corpo. A ansiedade é algo espiritual, está na nossa alma, que é imaterial. Portanto, como Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais e poderosas. Como que nós podemos lidar com um inimigo que é espiritual, utilizando-se de armas naturais? Não funciona, não é remédio, é um absurdo. Segundo, não é respiração diafragmática, como psicólogos recomendam, porque mais uma vez, eles estão pensando apenas em coisas materiais, porque são ateus. Para eles não existe espírito, alma. Para eles, apenas o nosso corpo. E se há apenas o nosso corpo, a solução, é óbvio, tem a ver com o corpo também. Respire corretamente. Não. Terceiro, conselhos ridículos, do tipo, anote seus pensamentos, que isso vai fazer com que você lide melhor com a ansiedade. Mentira. As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. É a palavra de Deus, essa arma espiritual. Quanto mais somos cheios da palavra de Deus, quanto mais ouvimos sobre quem Deus é, quanto mais conhecemos quem Deus é, quanto mais temos conhecimento, convicção de quem Deus é, mais os nossos pensamentos se alinham à vontade de Deus. E aí, somos livres da ansiedade. Se tem alguma coisa boa neste mundo, diz Paulo, cheia de virtude, de verdade, que seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Que o pensamento de vocês seja ocupado com luz, com verdade, com amor, com justiça. E não com trevas, não com medo. Não, mas que o pensamento de vocês seja ocupado com coisas boas e verdadeiras que procedem da Escritura. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a verdade central para lidarmos com a ansiedade. Essa verdade que vai moldar o seu pensamento. Sempre é esse texto que eu me lembro nos dias mais difíceis. Como eu contei para vocês, pandemia,
O risco de passar até fome era grande. Eu pensei no pior cenário. Qual era o pior cenário? Eu comer a minha última refeição juntamente com a minha família e morrer. E aí eu me lembrei, para nós o viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer para nós é estar com Cristo. Morrer é o início e não o fim. Ou seja, nem a morte nos mata. E aí eu me acalmei. Pensamento correto. Não é por acaso que Paulo diz, não ande ansioso, e logo em seguida ele fala que a verdade, a justiça e tudo aquilo que é bom, tome conta da sua mente. Tome conta dos seus pensamentos. Na realidade, nas outras pregações sobre ansiedade, o que eu fiz foi isso aqui. Eu tentei, pela graça de Deus, falar da verdade sobre quem Deus é, para que o seu coração se acalme. As promessas de Deus em relação a você, em relação a nós. Hoje eu estou apenas destrinchando o que eu falei ao longo das últimas pregações. Como por exemplo aqui, ó, alegre-se no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, e aí depois ele diz, não andem ansiosos. Veja Abacuque. Como que Abacuque lida com a ansiedade? Aqui, ó, na mente. Ainda que a figueira não floresça. O ansioso não pensa, nossa, e se? Ele está fazendo isso também, ó, ainda que. O ansioso está dizendo, nossa, e se? E se? E se? Meu Deus, e se? Abacuque também está fazendo isso. Só que ele diz, ainda que falte comida, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, nos currais não haja gado, ainda que. Mesmo que tudo isso aconteça, o pior cenário é destruição total, diz Abacuque. Esse é o cenário. Vamos pensar, diz Abacuque, vamos pensar no pior cenário. Qual é o pior cenário? Pobreza absurda. Não sobrou nada, não restou nada. Isso é possível acontecer? É possível, claro que é possível. Abacuque sabe que isso é possível. Mas, veja como ele pensa, ainda que isso aconteça, eu sei que eu vou me alegrar em Deus, porque de alguma maneira Ele vai me suprir, de alguma maneira Ele vai me ser suficiente, de alguma maneira Ele vai usar o mal para o meu bem. Está vendo como que ele faz o exercício de pensar de maneira correta? Ele pensa de maneira correta. E qual é o pensamento dele? É possível sim que a pobreza se instale, mas não é possível que Deus me abandone. É possível sim que não haja mais uva, nem vinho, mas não é possível que falte alegria no meu peito, porque Deus vai me suprir de alguma maneira. Esse é o pensamento dele. É assim que ele lida com a ansiedade e com a catástrofe. Pensando de maneira correta, Deus vai me suprir. E é óbvio que é um pensamento de fé. Mais uma vez a gente volta a falar que a ansiedade tem sempre uma raizinha de incredulidade. Olha a fé desse salmista. Ele sabe que é possível que faltem as coisas. Ele sabe que é possível que a desgraça se instale. Mas ele sabe que não é possível que Deus o abandone. Isso não é real. Isso jamais vai acontecer. Pode faltar ovelha no pasto. Pode faltar gado no curral. Pode faltar filho em casa. Pode faltar marido. Mas não vai faltar Deus comigo. É assim que ele pensa. E então ele sabe. Se faltar tudo, mas Deus estiver comigo, eu vou triunfar. Eu vou vencer. Não importa o que aconteça. O que ele está fazendo é colocar sua mente em ordem. Pensar de maneira correta. E o pensamento do crente é sempre um pensamento de esperança. Não importa quão terrível seja a minha circunstância. Nunca será final. Nunca será o meu fim. Porque Deus vai estar lá. Se no final do túnel tiver trevas, eu vou passar pelas trevas com o meu Deus. Esse é o pensamento do crente. Fé e esperança. E se meu marido me abandonar? Deus vai me sustentar. Deus vai me suprir. E se eu passar vergonha? Deus vai usar a humilhação para o meu quebrantamento. E se eu vencer? Ele vai usar isso para a sua glória. E se eu perder? Também vai usar isso para a sua glória. É assim que o crente pensa, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O único modo para pensarmos de maneira positiva, sem sermos loucos, é sendo crentes em Cristo. Você ouve muito sobre isso, principalmente nos últimos anos e décadas,
sobre a ideia de pensar de maneira positiva. Ora, isso é pagão, isso é paganismo. Paganismo é idolatria, o que eles ensinam lá. É idolatria. Agora, deixe-me mostrar como que o crente é o único que pode pensar de maneira positiva, sem ser louco. As pessoas negativas, elas tendem a ver o pior, por isso elas são mais ansiosas e depressivas. Porque elas sempre enxergam que vai ser tudo ruim. Então, é óbvio que uma pessoa dessa, ela tem uma tendência de ser mais ansiosa. Se ela pensa de maneira negativa, isso é fato. Ela vai ser mais ansiosa e mais depressiva. Porque ela está sempre vendo trevas lá no fim do túnel. Então, o negativo diz, eu não vou vender. O cara que é positivo, que ouviu um coach, ele fala, eu vou vender. Ora, esse pensamento, eu vou vender ou eu não vou vender, ele tem esse poder, como alguns ensinam, de fazer com que o universo conspire ao seu favor. Lembra do livro O Segredo, que ensina exatamente isso? Se você pensar de maneira positiva, o universo conspira ao seu favor. Tem um livro chamado O Segredo da Mente Milionária, ele diz algo parecido. Se você pensar de maneira positiva, você atrai dinheiro. Eita! É uma piada. Então, dizer, eu vou vender, faz com que os produtos se desloquem do galpão, faz com que esse pensamento, como se fosse um pulso elétrico, saísse da sua cabeça, entrasse miraculosamente no coração de um possível comprador. Isso acontece? Não. É mais ou menos essa loucura que muitos creem. Isso não acontece. Entretanto, todavia, contudo, é inegável que simplesmente pensar vou vender ou eu não vou vender não altera o cosmos. Não altera o produto que você tem para vender. Não altera a sua loja, enfim. Mas é inegável que aquele que diz, eu não vou vender, provavelmente ele não vai vender porque muitas vezes ele nem sai de casa. Ele nem sai de casa. Nem sai de casa. Entretanto, o ímpio que pensa de maneira positiva, ele faz com base no quê? No quê? Primeiro, no absurdo de que ele acredita, alguns, o universo conspira ao favor dele. Lembra? Já dei esse exemplo? Do livro O Segredo. Pense de maneira positiva, saia de casa e todos os semáforos estarão abertos, se você pensar de maneira positiva. Porque o universo vai conspirar ao seu favor. Isso é estupidez no mais alto nível. Essa é a base para alguns crerem em pensamento positivo. Outros não são tão estúpidos assim. Não, talvez são. Porque eles não acreditam que o universo vai conspirar ao favor dele. Porque ele não acredita nessa ideia louca de que o cosmos seria uma espécie de divindade. Ele não acredita. Porque ele acredita que ele é o Deus dele. Ele acredita que ele é o máximo. Ele olha para o espelho e fala, você é o bichão. Você é o cara. Pense positivo. E você vai arrebentar todo mundo. É uma estupidez. É uma estupidez total. Como diz Tiago, estou vendo vocês dizendo aí que vocês vão fazer negócio amanhã. Vocês são como a nuvem, a neblina que existe agora de manhã. O vento sopra e ela é dissipada. Vocês não são nada, vocês são insignificantes. Vocês são insignificantes. Você não tem essa sensação esses dias? Você não tem essa sensação de que a gente não tem poder? De que um carecão lá faz o que quer? Você não tem essa sensação de impotência? Não é possível que esses dias não revelem para você que eu e você não somos nada em nós mesmos. Nada. É estupidez também dizer, eu sou o bichão. E ter um pensamento positivo por confiar em si mesmo. E é basicamente este o pensamento que reina em muitos lugares, inclusive nas igrejas. Inclusive nas igrejas. Confie em si mesmo. É estupidez. É tolice. Por isso, os únicos que podem realmente pensar de uma maneira positiva e não serem loucos e irracionais, os únicos que podem ter um pensamento de esperança, e essa esperança não é fundamentada no nada ou numa loucura, é o crente. Ele é o único.
porque ele não tem o universo a favor dele. Ele não deposita fé nele mesmo, porque ele sabe de sua fraqueza. Mas ele tem Deus, o Senhor, que governa o cosmos, que é a força maior em relação a tudo e todos. É aquele que dá ordem ao vento e o vento se acalma. É aquele que comanda os demônios e os demônios tremem. É aquele que vence a morte, que dá ordem. E os mortos saem do túmulo. O crente crê que este Deus conspira a seu favor. O crente crê nisso. O crente, portanto, é o único neste mundo que deve se levantar todo dia e ter apenas um pensamento ocupando sua mente. Sempre o pensamento de esperança. Sempre. Ele levanta todo dia assim. O negativo levanta e diz, eu não vou vender hoje. O positivo, ouvir um coach ou algum maluco, diz, eu vou vender. O crente, entretanto, ele levanta e diz assim, eu farei o máximo para que eu possa vender, mas ainda que eu não venda, ainda que o produto da oliveira minta, eu terminarei o meu dia alegre no Senhor, porque Ele é a razão da minha existência. O negativo pensa, não vai dar certo. O positivo pensa, vai dar certo. O crente, eu espero que dê certo. Espero mesmo que eu consiga, que meu filho, quem sabe, entre naquele melhor colégio ou trabalho. Eu espero. Eu espero que dê certo aquele negócio. Eu espero. Ele sempre espera. Mas ele diz assim, ainda que não dê, tudo coopera para o nosso bem. Seja apenas as coisas boas, aquelas que são verdadeiras, que são justas, piedosas, que ocupem o seu pensamento. Se você, o tempo inteiro, fica dizendo, não, mas não sei como é que vai ser. Nossa, e se eu perder isso? Nossa, e se fulano partir? E se ele me abandonar? E se? Não, e se não? Não, ainda que é possível. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O cristão não é irracional. Não é irracional. Ele não fala como, por exemplo, um jogador de futebol que leu um livro de coach e diz assim, não, eu vou vencer. Porque eu acho que isso é ruim também, porque eu vou vencer. E nem sempre vence, ele sabe que nem sempre vence. E acaba ficando um pouco chateado depois. O crente não, ele de imediato já sabe da possibilidade real de perder. Ele sabe, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Espero não passar, mas eu sei que é possível. Eu sei que neste mundo teremos aflições, então essas aparentes derrotas são possíveis. O luto é possível. O desemprego é possível. A vergonha é possível. Nós sabemos que é possível. É irracional dizer, não vai acontecer jamais. E construir esse castelo, que você pensa que é um castelo de pedra, é de cristal. Por quê? Porque a tragédia, o infortúnio, as limitações são uma constante na vida. Portanto, é melhor pensar como Abacuque, ainda que, ou seja, eu sei, é possível, eu me abro a essa possibilidade de que as coisas saiam do meu controle, não aconteçam do jeito que eu imagino. Eu sei que é possível, só se eu fosse louco, só se eu fosse doido para dizer, não vai acontecer. Não, é possível sim, é possível. Isso de modo algum tira a minha força para o combate. Eu não preciso mentir para mim e dizer, eu vou vencer, eu sou o cara. Não. Eu posso dizer, o Senhor é comigo, eu não sei o que vai acontecer nesse jogo, nessa partida, nessa competição. Eu não sei o que vai, mas eu sei que Deus vai estar comigo, não importa onde eu ande, ainda que seja o vale da sombra da morte. Isso não tira seu ânimo, isso não tira sua energia, de modo algum. Mas joga na lata do lixo a ansiedade. E é assim que você deve pensar, todos os dias. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável. Isso deve tomar conta do nosso pensamento. É levantar de manhã todo dia, esperando o melhor. Todos os dias. Eu falei para vocês,
Agora eu vivo aí das vendas, meus cursos e tal. E quem trabalha com vendas sabe que a tentação da ansiedade é nas estrelas. Nas estrelas. E eu não fico dizendo, não, hoje eu vou vender bastante. Não. Falo, eu espero o melhor, faço o meu melhor, faço a minha parte. Ainda que não venda nada, e se daqui a pouco vender mais nada de nada mesmo? Poxa vida, como é que vai ser? A gente dá um jeito. Come o que tem. Volta a gostar só de arroz e feijão quase todo dia. Não tem problema, a gente aprende. A gente dá um jeito. O Senhor vai dar um jeito. Ele vai nos suprir de alguma maneira. Ele vai suprir. Ele pode fazer um milagre da gente comer um arroz, feijão, um ovo e uma farinha misturada. E a alma, como diz o salmista, a minha alma se farta de banho e de gordura. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus vai estar lá comigo. Eu não sei o que me espera lá no fim do túnel. Eu não sei. Eu não sei se eu vou terminar os meus dias em ditosa velhice, como Davi, ou decapitado, como Paulo. Eu não posso afirmar isso. Não, pensamento positivo, vou terminar como Davi. Isso é ridículo. Eu não sei. Mas, ainda que o pior me aguarde, ainda que, de uma coisa eu tenho certeza. Eu posso não saber qual caminho eu vou percorrer, mas de uma coisa eu tenho certeza. Não importa qual caminho eu percorra, Deus estará lá comigo. Você crê? Esta é a essência do pensamento correto. E isso só um crente pode pensar. Ímpios não podem porque eles estão sem Deus e sem esperança. Não é o nosso caso. Levante-se todos os dias e pense de maneira correta. Levante-se todos os dias e pense: este é o dia que o Senhor fez. O que vai acontecer, eu não sei, mas o meu melhor eu vou dar. E se coisas ruins acontecerem, eu sei que Ele vai usar para o meu bem. Nossos filhos, quantas vezes nossos filhos são uma chatice total, insuportáveis, pequenos demônios. É isso que eles são. E aí o que a gente vai fazer? Quantas vezes eles nos humilham? São terríveis. Seus pecados nos humilham. E aí o que a gente faz? A gente se humilha diante do nosso Deus, que está permitindo que Deus use nossos filhos, essa circunstância ruim, para que nós possamos amadurecer. Está vendo? Não importa o que aconteça com seus filhos, com seu trabalho, não importa. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Memorize esse versículo. Lembre-se dele todos os dias. Creia nele. E eu duvido que você vai andar ansioso. Você crê? Vamos ficar de pé?